pródigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes nesta programação. É o nosso desejo, é a nossa oração diante de Deus. Que Ele possa tocar o seu coração, assim como um dia Ele tocou o coração desse filho pródigo para arrepender dos seus erros, reconhecer as suas falhas e então voltar para a casa do seu pai. Isto é um quadro perfeito. Essa passagem da Bíblia que relata para nós aqui a história desse filho que vivia em paz e tranquilamente na casa do seu pai, até o dia que seu coração se encheu de paixões, desejos, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Lá foi ele em busca do que o mundo tem para dar. O mundo tem muito prazer para dar. O mundo faz muitas e muitas ofertas para poder atrair. Não é assim? Quando uma loja quer vender, logo começa a espalhar os seus panfletos, fazer as suas divulgações, divulgar as suas ofertas. Ofertas e mais ofertas, queimão de estoque para poder vender. O mundo quer vender o que ele tem para dar, mas é bom que destaquemos isto. Ele tem concupiscência dos olhos, o que satisfaz os olhos. Concupiscência da carne, aquilo que satisfaz a carne. Ele tem a soberba da vida, ele tem tudo aquilo que aflorou, que despertou no coração daquele filho pródigo. Mas ele não tem, o mundo não tem paz. Ele pode te dar pequenos momentos de alegria, de felicidade. Você pode beber e ter a falsa sensação que está feliz. Você pode se drogar, você pode se aventurar, acelerar, elevar a sua adrenalina e pensar que está feliz em pequenos momentos de euforia. Talvez um dia, dois, um final de semana, talvez uma temporada de férias, quem saiba. E você pensa: estou feliz. Você pode comprar, vender, adquirir, e então pensar: eu estou feliz. É necessário tomar um choque, muitas vezes, de realidade. A realidade é que não há nada nesse mundo que possa proporcionar a verdadeira, estável e duradoura felicidade, que não depende de as coisas estarem indo bem ou mal aqui do lado de fora, nesse homem exterior. Não depende propriamente de você estar transbordando saúde, de você estar com seus bolsos cheios de dinheiro. Não depende de você morar num palácio. Não depende de você ter muitos amigos, pessoas te lisonjeando, massageando o seu ego, tirando cisco nos seus ombros. Não. A verdadeira felicidade, alegria, ela consistirá de um estado de paz espiritual. Jesus disse isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que queria Jesus dizer com isso? Jesus estava mostrando que você pode chegar no topo mais alto do mercado de trabalho, no topo mais alto
da vida financeira. Você pode ir longe, longe, longe quando o assunto for desfrutar, deleitar-se da vida natural aqui nessa terra. Mas você tem que saber que Jesus disse que se a sua alma não for salva, e quando falamos alma salva, isso implica estado de espírito com Deus. Isto implica você arrepender dos seus pecados, reconhecer as suas faltas, enxergar que você realmente é uma alma carente, ou seja, um ser que carece, que depende de Deus. Então tudo sem Deus se torna nada. Riqueza sem Deus se tornará a condenação. A maior de todas as pobrezas talvez seria essa: você descansar no que você pode edificar, construir, alcançar. Você confiar que alguma coisa que vem de fora para dentro é que iria te dar segurança, comodidade, paz. Não, o homem tem que entender que ele precisa de Deus. O Senhor Jesus, falando sobre isso que eu estou falando, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Meu caro ouvinte, sem Jesus não dá. Sem Jesus no casamento, no trabalho, na alma, na congregação, sem Jesus no louvor, sem Jesus no ensino sistemático da Bíblia, sem Jesus não dá. Sem Jesus na criação dos filhos, sem Ele tendo preeminência, o primeiro lugar, sem Ele ser observado, seus mandamentos, conselhos, sua disciplina, sua doutrina, o seu querer, a sua vontade, sem Ele não dá para ser feliz. Você vai sorrir hoje e chorará muito amanhã. Você irá passar por momentos eufóricos, prazerosos hoje, mas amanhã cairá naquela nostalgia, naquela melancolia, porque isso tudo é próprio. Um dia estará lá em cima no cume do monte, mas outro dia estarás lá embaixo no vale, porque somente em Deus há estabilidade. E eu fico pensando comigo, como que aqueles homens iam para as arenas e covas e fogueiras, como a Bíblia relata no livro de Daniel e também no Novo Testamento sobre o sofrimento dos cristãos, os mártires, como diz a Bíblia no livro do Apocalipse. Mas mesmo assim estavam felizes com Deus. E eles conheciam o que era a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é conhecer o Deus que não pode ser descoberto pela ciência, não pode ser descoberto pela filosofia, não pode ser descoberto através de equações, de provas matemáticas. Até porque a Bíblia diz que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que lhe buscam, daqueles que aproximam dEle, que creem que Ele existe. Isto é fé. E quando você encontra pela fé a pessoa bendita de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados, a palavra que desce, que se materializa e que vai tão fundo, mas tão fundo dentro do seu coração, que aquilo transforma a sua vida. E a alegria que o dinheiro, e a alegria que o mundo, e a alegria que os prazeres da mocidade não poderão dar, e a alegria que os amigos, supostos amigos, não poderão te proporcionar, você encontrará até sozinho, em uma caverna, em um valado, em uma montanha, em um quarto, você encontrará ela em Cristo, porque encontrou o verdadeiro amigo, o verdadeiro companheiro. Sem Ele não dá para viver feliz. Sem Ele não dá para conhecer a plena satisfação. E eis aí a era da insatisfação. Ninguém está satisfeito, ninguém se sente completo, ninguém se realiza e se obtém, se alcança, e há sempre um ácido corroendo o interior do ser humano.
Cristo é a nossa satisfação. Cristo é a plenitude, é a perfeição, é a totalidade. E sem Ele não tem como ser feliz. E Ele foi com o seu dinheiro, e com o seu dinheiro Ele pensou: comprarei felicidade. Eu sou infeliz aqui nessa fazenda, cuidando dos bois do pai, arando a terra do meu pai. Havia prosperidade naquela casa, nada faltava ali naquele lugar, mas ele não tinha aquilo como felicidade. Pai estava ali, mas o pai não resultava a felicidade. Mãe estava ali, irmãos estavam ali, estava ali a sua vida, a sua história. Tudo que ele era e tinha, tudo que rodeava a sua vida, não significou nada para ele. Ele jogou tudo para o alto para ir aventurar. Tem muita gente que sai a aventurar em busca de felicidade, em busca de paz, em busca de coisas novas, em busca de segurança. Saiu a aventurar, foi comprar felicidade. Felicidade não se compra. Ele disse: pai, me dê a metade da fazenda, porque eu vou comprar felicidade. Felicidade você não vai encontrar em nenhuma loja da cidade. Você não vai encontrar em nenhum banco, em nenhuma empresa, em nenhum homem, em nenhuma mulher, em nenhuma droga, em nenhuma bebida. Você não vai encontrar nem mesmo em nenhuma igreja. Felicidade plena, duradoura, estável, é paz espiritual, é paz no coração. É saber que você está bem com Deus e se morrer hoje, estarás no reino, no paraíso. Como Jesus disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Mas aquele pródigo, ele não entendeu isto. Saiu para comprar felicidade e foi para o cassino. No cassino não havia felicidade, havia amigos para lhe ajudar a queimar o seu dinheiro. E ele foi para o prostíbulo, mas lá não havia felicidade. Havia prostitutas para devorar o dinheiro da lavoura, o dinheiro lá do curral, o dinheiro do leite tirado, o dinheiro que era o suor do rosto, o dinheiro que deveria ser aplicado para a comodidade familiar, a estabilidade financeira da família. No cassino ele não encontrou, no prostíbulo ele não encontrou, aonde ele foi aventurar ele não encontrou felicidade. Enquanto mais o tempo passava, enquanto mais bêbado, enquanto mais droga, enquanto mais prostituição, enquanto mais fazendo aquilo que o mundão perdido, que vive em trevas, chama de vida, mais angustiado sua alma ficava. Filho de Deus se angustia quando está em trevas, em pecado. Mas ele foi e desceu até o limite. Muitas vezes Deus deixa o homem descer até o limite. Deixa ele ir bem longe. Deixa ele mesmo provar para ele mesmo que não há nada neste mundo que possa satisfazer plenamente o coração, a alma, preencher o vazio que há lá dentro, naquele lugar mais oculto, mais escondido, que ninguém pode penetrar. Mas Paulo disse aos Hebreus 4:12 que a palavra de Deus, ela é como uma espada aguda de 2 fios e penetra. A palavra penetra, está penetrando agora. Ela corta, está cortando agora. Ela cura, está curando agora. Ela salva, ela liberta. Ela resgata do pecado, é o que ela está fazendo agora. Este é o propósito da palavra. E ela desce naquele lugarzinho aonde ninguém pode entrar. O pródigo achou que viveria feliz e estava cada dia mais triste. Achou que iria ser um vitorioso sem Deus, mas cada dia mais ele sacramentava a sua vida derrotada. Sem Deus somos derrotados. Estamos falidos, na sarjeta, e não importa quão rico tu sejas, sem Deus tu estás na sarjeta, tu não és nada sem Deus. Não importa quantos diplomas, quantas formações,
Não importa quão bem-sucedido seja nessa vida secular, material, sem Deus, estás na sarjeta, perdido. Mas o pródigo foi bem-aventurado. Por que é que eu digo que ele foi bem-aventurado? Porque ele se arrependeu ainda em tempo oportuno. Este é o segredo para se reencontrar com Deus, o segredo para alcançar misericórdia, perdão para os seus pecados, é arrepender enquanto há tempo. Ou seja, no tempo oportuno. E se tem uma coisa que o ser humano precisa é alcançar perdão. Sem perdão, viverás no remorso, na acusação, no sentimento de culpa. Sem perdão dos pecados, tudo que estará dentro de ti é uma expectação de juízo, condenação. O homem precisa de encontrar com seu perdão. E nesta passagem bíblica nós vemos aqui este filho pródigo que precisava se arrepender, porque estava matando seu pai antes do tempo, matando o pai de preocupação, de tristeza, porque o pai estava dia após dia angustiado. Meu filho segue o caminho da morte. Meu filho está a jogar para o alto todas as oportunidades que ele tinha. Nesse momento, Deus te dá a oportunidade. Agora mesmo, enquanto esta voz ecoa, esta mensagem chega à tua casa, o que tu estás fazendo? Será que não estás como um pródigo, jogando para o alto cada oportunidade, cada programa, cada vez que Deus vem aqui e te chama ao arrependimento, a vir lavar-te no sangue de Cristo, a vir ser batizado neste poderoso, sublime, santo nome, Jesus Cristo, nome que perdoa pecados, que transforma vidas, que cura? Mas ele jogou para o alto e o pai estava morrendo antes do tempo. Um filho matando o pai antes do tempo. Era o que o pródigo estava fazendo, matando o seu pai antes do tempo. Por que é que ele estava matando o pai antes do tempo? Ele não sabia o quanto seu pai o amava. Você não sabe o quanto Deus te ama. Ele não sabia o quanto o pai pensava nele. Talvez você aí que me ouve não sabe o quanto Deus pensa em você. Ele não sabia que o pai estava ferido, chorando por ele, pela alma dele. Talvez você não saiba o quanto Jesus chorou por você. Jesus não chorou só em João 8,38 por Lázaro, não. E Jesus chorou. Alguns dizem a única vez que Jesus chorou, a única vez que você leu na Bíblia, a única vez que você ouviu dizer que Jesus chorou. É como quando ele parou na fonte de Jacó e Jesus teve sede. Jesus ficou cansado e parou na fonte de Jacó e pediu a samaritana de beber. Mas aquela não foi a única vez que ele teve sede, não. Não foi a única vez que ele bebeu água, não. Você não sabe o quanto ele chora por você. Jeremias, o profeta chorão, era Deus chorando por Israel. Cada vez que os pregadores choram pelas almas, pregam e lágrimas escorrem, oram e lágrimas escorrem, é Deus chorando. É o Espírito Santo gemendo, como disse Paulo, que ele está gemendo com gemidos inexprimíveis, geme a ponto de chorar, chora por ver os negros pecados encardindo a tua alma. Um dia, a alma de Davi estava encardida de pecado, e ele sentiu a negrura do pecado em sua alma, e ele disse: purifica-me com hisopo, e serei puro. Limpa-me, Senhor, limpa-me, Senhor, limpa-me dos meus pecados. Ele sabia que precisava de pureza, de santificação, de perdão. O homem precisa de perdão. Desperta! Aquele jovem rico precisava de perdão. Louvado seja Deus que ele acordou. Todos que me ouvem agora precisam de perdão. Oxalá alguém acorde, desperte, chore, quebrante-se. Entre em contato conosco, dizendo: pregador, eu quero perdão dos meus pecados.
eu preciso disto, eu não quero perecer, eu não quero que minha alma vá ao inferno, eu quero aceitar a Jesus, eu quero ser batizado no nome dele. Me ajude, o que é que eu tenho que fazer? Faça como aquele carcereiro que perguntou a Paulo e a Silas: o que eu tenho que fazer? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e tua casa. Onde estão aqueles que se preocupam com o que fazer para ser salvo? Alcançar o perdão dos pecados, arrependimento dos mesmos, que aquele jovem, que aquele filho, aquele pródigo se arrependeu em tempo porque estava pecando contra o seu pai e ele sabia. Por isso que ele disse lá no livro de São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 18. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor também. Perante ti eu pequei. Não me recebe como filho, mas como um dos teus servos trabalhadores. Pequei contra o Senhor, gastei teu dinheiro, magoei teu coração, fiz aquilo que não era reto, aquilo que prejudicou nossa casa, nosso nome, nossa família. Me perdoa, meu pai. Ele se arrependeu. Ainda é bom quando se arrepende e volta. Muitos nunca se arrependerão porque não são redimíveis, porque não têm sentimento de arrependimento, porque se julgam não precisar da misericórdia e do perdão de Deus. Aquele jovem, aquele pródigo se arrependeu e descobriu quão negros eram seus pecados que estava cometendo. Ele descobriu o tamanho da mancha que ele estava atraindo sobre a vida dele. Conserta a tua vida, venha a Cristo. Olha o tamanho da mancha que você está puxando para a sua casa, puxando para a sua vida. Porque o pecado, ainda que ninguém veja, ele é uma mancha terrível na alma do homem. Mancha essa que, se o pecador não se arrepender profundamente, enquanto a graça está aqui, enquanto a trombeta está tocando, enquanto a voz de Deus está chamando pela pregação da palavra, se ele não se arrepender, ela não será removida. A Bíblia diz que somente quando o homem se arrepende é que é movido ou removido essa mancha, que não há nenhum produto aqui nessa terra que possa removê-la. Mas quando esse homem se arrepende, o sangue de Jesus Cristo o deixa puro, disse o profeta Isaías. Deixa a sua alma mais alva do que a neve, mais branca do que a lã branca. Os pecados, a Bíblia diz, vão para o mar do esquecimento, o sangue de Jesus, e nunca mais serão relembrados. Se o pecador se arrepender, bem claro, mas não se arrependendo dos seus pecados, ele jamais conseguirá aquele removedor de manchas, manchas de pecado, manchas de transgressão. Não existe nada que remova a mancha do pecado. O pecado impregna, encarde a alma do ser humano. Você pode ir à igreja, fazer boas obras, dar esmolas, ser religioso, nada disso te ajudará a ser salvo. Somente o sangue de Jesus Cristo é que pode tirar pecado, é que pode limpar a alma do homem. Se ele se arrepender e fazer como disse Pedro em Atos 2, versículo 38, arrependei-vos, pois, e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem que arrepender, tem que descer as águas, tem que ser batizado. Jesus disse, Marcos, capítulo de número 16, verso 15, aquele que crer e for batizado será salvo. Está no plano. Não fique só como um ouvinte esquecedor da palavra. Venha, peça o teu batismo, tome uma decisão. Mas o problema é que os homens estão com suas mentes cauterizadas e muitas vezes acostumam com o pecado e não sentem a agonia, os horrores da perdição. Pecam
mentem, defraudam, roubam, adulteram, caluniam, faladores vãos, como diz a Bíblia, palavras torpes na boca, coração, olhos manchados pelo pecado, mas não se arrependem. Se você rouba e você não se arrepende, você será julgado como um ladrão, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Se adulteras e não acerta, não confessa, não se arrepende, serás julgado como um adúltero. Portanto, arrependei-vos, pois, cada um de vós, dos vossos pecados, diz a Bíblia. A Bíblia chama o homem a um arrependimento de pecados, porque sem arrependimento de pecados, eles irão te acompanhar na eternidade. Eles irão depor contra ti no dia do juízo final. Por isso que todos os homens deveriam vir a Cristo como pobres criaturas mortais, admitindo e confessando sua fragilidade e a força do Senhor, sua impureza e aceitando a pureza do Senhor em lugar da sua impureza, aceitando a perfeição do Senhor no lugar da sua imperfeição. Aceite a perfeição de Deus, aceite a pureza de Deus, aceite a santidade de Deus. Abra mão da tua impureza e aceite a pureza dele. Abra mão da tua vida frágil, débil, e aceite a força que vem do Senhor. Arrependa dos teus pecados. Saia deste lamaçal de pecado. Saia desse chiqueiro de porcos, ó filho pródigo. Saia desse chiqueiro. Pare de comer essas bolotas de porcos, como diz a Bíblia, coisas impuras. Levanta-te, desperta-te. O teu pai está pensando em ti. Teu pai te ama. Teu pai vai beijar o teu pescoço. Lucas capítulo 15, versículo 20. O pai moveu de íntima compaixão e beijou o filho. O pai quer te receber. Deus está esperando por você. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, dos vossos pecados, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.